Conta um Conto apresenta de Mia Couto, O Novo Padre. Narração Marcelo Fávaro. O engenheiro Ludmilo Gomes entrou na igreja cheio de feição, cabelo bem grenhado, engargalado de fato e gravata. Marchava mais que aspectuado, todo enfeitado de si. Abriram-lhe alas, estava-se à espera dele. Pelo menos Ludmilo sentiu-se como sendo esperado. Sorriu. Atrás dele, com passos míopes, se apressava o secretário Olinto Machado. Foi ele que soprou, roçando a nuca do recém-chegado. Temos um novo padre, senhor engenheiro. Ludmilo não cedeu importância. Ali, em pleno mato da colônia de Moçambique, os padres iam e vinham. A vila era um desamparadeiro, lugar de além do fim do mundo. Ou talvez fosse o clima que suscitava os homens a pecarem. E até os padres não resistiam à luxúria que os trópicos suscitavam. Mais engenhoso do que engenheiro, Ludmilo Gomes governava-se com suas próprias leis. Era essa, provavelmente, a maior vantagem de viver longe do governo central, esfumado lá na longínqua metrópole. Mas essa autonomia não colocava em causa as suas obrigações religiosas. Com ou sem padre, o português mantinha-se praticante, obediente a Deus. Momentos antes, quando ainda cruzava a manhã para se encaminhar para os dominicais deveres, o português deu conta de que algo anormal se passava na pequena vila. Contrariamente ao habitual, alguns negros se juntavam no bairro dos brancos. À entrada da casa de Deus, havia mesmo uma aglomeração de camponeses que rodeava o canhão que ali se posicionara. Desde que começara a guerra, os homens empurravam o canhão para fora do pátio. Para onde raios levam isso? Não estamos a levar, só estamos a tirar lá para longe da igreja. E quem vos mandou? O senhor padre. O engenheiro ainda hesitou em tomar contramedidas. Atrasado que estava, optou por fazer isso mais tarde. Obediência do negro de que se vale é sempre falsa. Esse era o suspiro do colono. Em África tudo é outra coisa. A mansa crueldade do leopardo, a lenta fulminância da mamba, o eternamente súbito poente. E isto era o que se dava a ver, junto ao benzido espaço da vila. O que dizer desses iletrados matos, terras que nunca viram cruz nem luz? Já no interior da capela, Ludmilo suspirou aliviado. Na igrejinha estavam só brancos. Não era que ele fosse racista, não, insistia ele, claro que não. Mas era sensível aos cheiros. Nessa manhã, os seus compatriotas soslaíram a sua chegada e viram-no aproximar-se do altar e tomar posição para receber a hóstia. Foi então que ele espetou a língua. As senhoras viraram a cara, recatadamente. Diziam as madames, nas resguardadas conversas do clube, que nunca se vira língua tão excessiva. Os homens comentavam à boca pequena sobre o modo despodurado como, por dar carne em uma palha, o engenheiro alardeava publicamente a língua. Não deveria ele ter outro exibível músculo, rematavam. De joelhos frente à cruz, Ludmilo permaneceu longos e úmidos minutos, de língua exposta, até que o secretário lhe bichanou. Não vale a pena, senhor engenheiro. Não há hóstias. Como não há? Dizem que a farinha foi distribuída para outros fins. E dizem que, doravante, vão passar a fazer hóstias com farinha de mandioca. E onde está o padre? O secretário nem falou. Apontou para o confessionário. Ludmilo ergueu-se e aproveitou o caminho que se abria perante ele. Com altivez se ajoelhou no confessionário. Um homem superior tem que saber ajoelhar-se de modo a que não pareça submissão. O engenheiro inclinou-se até quase tocar com a cabeça na janelinha de madeira. Mesmo na casa de Deus, as paredes gostam de escutar.
ainda sorriu ao de leve, recordando o último padre que era surdo e fingia escutar as confissões. Poderia Deus falar por sua boca, mas certamente que não ouvia pelas suas orelhas. Dessa vez, Ludmilo calculou a intensidade da fala. No início até teve que se repetir. As palavras se mastigavam umas nas outras, as consoantes canibalizando as vogais. A eloquência do engenheiro se remelava. Finalmente o discurso se aclarou. Que tinha pecado. Tinha entrado numa cubata seguindo uma moça preta que ele há muito tinha fisgado. Continue, meu filho, encorajou o padre. Essas pretas, não sei o que tem. A gente de um lado tem-lhes asco. Sabe-se lá se estão lavadas, que doenças nelas se escondem. E, por outro lado, os corpos delas saltam da natureza e agarram-nos pelos... Entende, senhor padre? Não entendo. É claro que não podia perceber. Era como perguntar ao chacal se tinha apreciado a alface. O engenheiro prosseguiu a narração do pecado, porque a coisa nessa noite tinha corrido mal. Estava assaltando a moça, e ela resistia. Ou melhor, fazia de conta que resistia. A malandra, qual a pretita que não quer ser, como eu direi, senhor padre, que não quer ser possuída por um branco. E depois, o que aconteceu, meu filho? O pior ainda não revelei, padre. É que, no meio da luta, entrou na palhota o irmão da moça, chamado pelos gritos dela. O rapaz, num ápice, se lançou sobre a cama onde nos debatíamos. Pensei que ia me agredir, mas ele, coitado, queria era bater na irmã por ela ter criado um conflito comigo. Sem entender, lhe atirei com um ferro. Dizem que foi aquilo que o matou, mas eu acho, sinceramente, que ele já devia ter qualquer problema. Não se morre assim. O senhor sabe como são os africanos? Eles são vítimas de maleitas e feitiços. O português calou-se. Espreitou-o em redor para confirmar o sigilo da confissão. Tossiu para sugerir que estava apressado. O dolente joelho parecia espreitar-lhe pelos olhos. E quantas orações eu devo fazer, padre? Nenhuma. O senhor me absolve? Deus me perdoa? Quem o absolve não é Deus, meu filho. E como não é Deus? Deus está cansado de ouvir. O demônio? Foi o demônio quem o escutou. E de lá, do meio do inferno, é o demônio quem o está abençoando. O engenheiro sentiu um calor entontecer os seus interiores. Os óculos derretidos decaíram pelo rosto. Assim, em desfoco, olhou a multidão como que em uma desconformada espuma. Foi então que viu o padre sair do confessionário. Fosse a tontura que lhe dava, mas o coração, de um golpe, se confrangeu. O missionário era preto, retintamente negro, como se fosse vindo de um outro tempo. Escutou o ranger das rodas do canhão e depois ouviu pés descalços cruzando os passeios do bairro Branco. Em seguida, o silêncio. Ludmilo ainda sorriu. Seria um sorriso? Se o silêncio é sempre um engano, o falso repetir do nada em nenhum lugar. E em África, tudo é sempre outra coisa. Conto de Mia Couto, do livro O Fio das Miçangas. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fávaro e estamos numa segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. O ano mais difícil de muitas das vidas que estão ouvindo esse canal. E eu vou falar uma coisa. Aconteceram algumas coisas essa semana que já vinham nos incomodando há anos, mas que particularmente essa semana se tornou
insuportável, porque são crimes e crimes que vão ocorrendo e que, quando você analisa de um ponto de vista científico, não precisa nem fazer nenhum tipo de pesquisa, basta olhar, você vê que o racismo atingiu níveis estratosféricos. E há quem diga, e eu concordo, que não é o racismo que cresceu nos últimos anos. São as máscaras que estão caindo, infelizmente. Eu não tenho um lugar de fala, mas percebo e me compadeço e acredito que há dois tipos de pessoas. As pessoas que são racistas e as que lutam contra o racismo. E a literatura, ela traz tantas oportunidades da gente refletir sobre esse tema que eu não preciso dizer nada. Não é o narrador aqui, o locutor, que vai falar nada. Pega o Navio Negreiro para ler, do Castro Alves. Pega o Casagrande Senzala para ler. Vai atrás de estudar, gente. Qual é o problema de pegar um livro de história? Não é nenhum pecado, como a gente está falando aqui nesse conto. Não é verdade? Então, chegou num momento que pessoas que eu conhecia abandonaram suas máscaras e se colocaram como racistas mesmo. E há uma entrevista que ocorreu esse mês, da Glória Maria com o Pedro Bial, que é interessante. Acabou virando meme, porque ela estava explicando aquela questão de quando ela foi para Jamaica, né, e fumou numa tribo do Rastafari e tal, e o pessoal achou graça, mas o começo dessa entrevista, para quem teve a oportunidade de acompanhá-la inteira, é muito elucidante e mostra realmente que o racista, na fala dela, ele gosta de ser racista. Ele sabe que é racista e ele tem prazer de ser racista. Quando eu era criança e eu entrava nos lugares e as pessoas me chamavam de alemão, ô alemão, tal, né? Eu ouvia muitas piadas contra os negros. Ainda nos anos 80, era normal isso. O negro, ele podia aparecer na TV, desde que ele desempenhasse um estereótipo de vexatório. Então ele estava ali. O Mussum era incrível, era fantástico, todo mundo adora ainda hoje o Mussum, mas infelizmente os apelidos que o Didi dava para ele na época, que aos nossos olhos não parecia tão ruim, esse apelido ele se multiplicava no Brasil inteiro. Então, vamos supor, se o Didi chamou o cara lá de Carvão, né? O Mussum de Carvão, automaticamente no Brasil inteiro, todas as pessoas que compartilhavam da cor da pele do Mussum, muitos deles eram chamados também de Carvão, porque estava na mídia, era engraçado, todo mundo ria. Então, com o passar do tempo, e o mundo vem mudando, graças a Deus, as pessoas vão se tornando mais conscientes da aberração que era você. Não estou falando aqui nada contra o trabalho que desempenhava humoristas incríveis como o Canarinho, como a Vera Verão, como o Mussum. Mas para eles terem um local, um espaço na mídia, eram ridicularizados toda uma etnia no Brasil inteiro. E isso é desumano. E aí chega hoje e você fala assim, você não pode chamar ele de Carvão. Tem pessoas que ficam horrorizadas, acham que aquilo é uma afronta à liberdade de expressão. E gente do céu, né? Fazem campanhas contra o negro. Basta ver, eu sigo alguns sites assim de notícias. Se a notícia é com o artista branco, é só Deus te abençoe, Deus te abençoe. O filho do artista branco nasceu essa semana. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ai, que luz, graças a Deus. Bota um artista negro. O artista negro ganha quadro na televisão. Eu acho ela chata. Eu não gosto dela. Não sei o quê. Você percebe que às vezes a ofensa não é só relativa à cor da pele, mas essa predisposição, você pegar e digitar um comentário contra, mesmo que não tenha a ver com a pele, ele já tem uma predisposição histórica, social, ligada ao racismo. Então,
percebam isso, né? A menina lá, a médica, puxa vida, uma médica, uma doutora, ganhou lá o Big Brother e tal. Poxa, é um tipo de programa que você não precisa ser contra ou a favor de tal pessoa ganhar aquilo, sabe? Você não precisa dar nenhuma opinião sobre isso, é irrelevante a sua opinião. Mas a chuva de mensagens negativas que ela recebeu, inclusive tendo que abandonar uma live, e você, para ser racista, você não precisa chamar a pessoa de carvão ou outros horríveis apelidos ligados à cor. Basta você ter não gostar da pessoa e não sabe nem o que é, mas você sabe o que é. Então, percebam que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa lutar contra isso. Não basta você não ser racista. Você tem que ser antirracista também. Então, esse conto aqui... Gente, quem não conhece o Mia Couto, posso falar um pouquinho sobre ele? O Mia Couto, ele nasceu em 1955, tem a idade do meu pai, em Moçambique. Ele é moçambicano, nascido em Beira, e vem trabalhando, vem lapidando a palavra ao longo desses 64 anos, vai fazer 65 agora mês que vem, e é um dos grandes escritores. Eu trabalho muito Mia Couto na escola, né? Porque é importante também a gente... claro, gente, escritores de Londres, de Paris, são muito interessantes, mas também há um eixo fora a Europa, fora a América. Não é só Edgar Allan Poe, não é só Stevenson. A gente precisa refletir outras palavras dentro da sala de aula, e tem muita gente que acha isso um crime. Tem gente no Congresso votando lá para tirar a cultura africana do currículo do ensino dos nossos jovens, né? Então, Mia Couto, ele tem uma importância muito grande por ter um escritor muito premiado. Quer um prêmio legalzinho? Um prêmio legalzinho. O Prêmio Camões, o maior prêmio da língua portuguesa. Ganhou agora em 2013. Então, suas obras, sua poesia, seus contos são incríveis, ok? Vozes Anoitecidas, Cada Homem é uma Raça, Histórias Abençonhadas, né? Os Contos do Nascer da Terra. Pega aí o Mia Couto, quem não conhece. Hoje eu trouxe para vocês um conto horrível. Então, o coronel da cidade, né? Porque essas cidadezinhas tinham coronéis, né? Ainda tem algumas, né? E aqui no Brasil também. Chega um novo padre, ele nem sabe quem é, né? Mas ele vê algumas coisas acontecendo ali, né? A hóstia tirou a farinha para outras coisas, tal. Eu vou falar com esse padre. Só que o padre estava dentro do confessionário, ele não viu o padre, apenas entrou no confessionário. Ô, padre, tudo bem, tal. Então, ó, aconteceu um negócio, eu fui lá pegar a preta e ela não queria, tal, e o irmão dela foi defendê-la e eu acabei matando ele. Mas para mim, ó, ele é sempre assim, gente. Sempre vai ter eu não sou racista, mas, né? Aí vem a fala racista, né? E no final ele descobriu que o padre era negro também, né? Então aqui o missionário era preto, retintamente negro. Então eu vou deixar aqui a última reflexão com o poema do Marcelino Freire. Quem não conhece, um escritor maravilhoso, está ensinando a escrever também, tem um curso de escrita, e ele participa do CD do Emicida, né, com a poesia Trabalhadores do Brasil. Ele abre o CD do Emicida e é incrível essa poesia. Ele declamando fica, claro, 1000 vezes mais bonito, mas eu tentei aqui somente para trazer para vocês, ok? Um grande abraço e espero que a gente viva tempos melhores, mais... Enquanto o zumbi trabalha cortando cana na zona da mata pernambucana, o loroquê vem de carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima. Tá me ouvindo bem?
Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança pegando o ladrão que não respeita, que não ganha o pão que o Tição amassou honestamente. Enquanto o Batalá faz serviço para muita gente, não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Enquanto o Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito, Hossain sonha com um novo amor para ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô, fazendo sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé limpa a fossa de banheiro, São Bongo Bungo na lama, isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude São Bongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Hein? Hein? Hein, seu branco safado? Ninguém aqui é escravo de ninguém.